Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Pai, mais um dia, né, a gente vendo o que está acontecendo, estudando, olhando as profecias, olhando o que os irmãos estão também falando, as pessoas que a gente sabe que são, Shalom, Caroline, são pessoas que sabemos que estudam a palavra, né? Porque a gente procura aqueles que realmente estão dentro da palavra, dentro da Bíblia, né? Então pelo menos eu busco pessoas assim. Então hoje é dia 14 de abril de 2024, 20 horas e 46 minutos. Boa noite, Andréia, boa noite, Shalom, Andréia, boa noite, Tassiana. Muita coisa, né? Porque tudo aconteceu ontem e hoje as fichas vão caindo melhor, né? Dos acontecimentos. E hoje eu achei muito interessante porque eu estava aqui observando determinadas coisas, pesquisando, e eu sigo alguns rabinos que são messiânicos, moram nos Estados Unidos, né? E eles têm uma visão muito grande. Shalom, Simone. Eles têm uma visão muito grande dos acontecimentos. Ontem eu fui até madrugada, vendo vários deles, né? Orando por Israel e tudo mais, né? E hoje à tarde eu estava lendo aqui e pesquisando sobre profecias de Elão, né? Do Irã. E nós temos algumas coisas, e eu fui atrás de quem são realmente os elamitas, né? E eu achei algumas coisas aqui, gente, ó. Os elamitas, eles são, presta atenção, os iranianos hoje, né? Graça e paz, Clarinda. Boa noite, Alberto. Os iranianos hoje, quem são eles? Vamos lá atrás. O Elam, ele é filho de Sem. Ele é um semita, como Abraão era um semita, certo? Então, Elam é um semita. Lembra que tinha os medos e persas? Então, os medos são de Madai, de Jafé. Prestem bastante atenção. Escuta isso direitinho que eu vou falar. O povo iraniano é uma mistura dos medos e persas, de um filho de Jafé e de um filho de Sem. Certo? Até aí tudo bem? Então, esse povo, eles se fundiram, eles se uniram e formaram hoje o que é os medos e persas. Entendeu? A Rússia e o Irã, eles fazem parte da mesma família de Jafé. Eu estava olhando aqui hoje, fazem parte da mesma família de Jafé. O Irã faz parte, eles são intrinsecamente ligados. Mas a raiz do povo iraniano é Madai e Elam, tá? Eles têm os dois. Quando a gente fala, né, que Noé falou para Jacó, boa noite, Vanilda, Noé falou para Jacó que Jafé ia habitar nas terras de Sem, a gente tem que ficar sempre observando isso. Jafé habita nas terras de Sem. Então, eles estão juntos, estão mesclados, entenderam? Então, Jafé, Madai é filho de Jafé, que são os medos. Sem Elam, tá? Que hoje, unidos, né? Um foi absorvendo a cultura do outro. Boa noite, Clara. Um foi absorvendo a cultura do outro e formaram o país que hoje é o Irã, né? Mas que é chamado também de Pérsia. E na Bíblia, aqui em Jeremias 49, fala a profecia contra Elão, que é o persa, que é Irã hoje. Agora, presta atenção. Quem eram esse pessoal? Esse pessoal era um pessoal aguerrido, um pessoal que eles eram os maiores arqueiros da época.
eles desenvolveram um tipo de arco. Presta atenção, o arco, é que eu não consegui pegar a imagem, para mostrar para vocês. Mas o arco normal, ele é mais ou menos reto. Os persas desenvolveram um arco, presta atenção, arredondado. Eles desenvolveram um arco bem arredondado, aonde eles jogavam várias flechas de uma vez. Por isso, na profecia contra eles, Deus fala que vai quebrar o arco deles, porque eles eram os maiores arqueiros daquela região toda, de todo o Oriente. Presta atenção. Eles eram de guerra, eles eram da batalha, certo? Então, presta atenção. Quando eu vou ler aqui uma profecia contra Elão, está no livro de Jeremias, capítulo 49, versículo 34. A palavra do Senhor que veio a Jeremias, profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, rei dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão. Esse arco de Elão era o que todos os povos temiam. Todos os povos temiam o arco de Elão. Agora presta atenção. Quem são esses persas? Eles são ligados com as tribos de Jafé. Presta atenção. São ligados com as tribos que vai ser a Rússia hoje, essa gente toda. Togarma, que é Turquia, tá, hoje. Ligado a Gomer, que é Alemanha, França. Reino Unido, também em Gomer está no Reino Unido, tá bom? Hoje eu passei o dia vendo isso aqui. Eu achei alguns outros sites que são mais profundos disso daí, tá? Os galeses são Gomer, por isso chamam galeses, Gália, entendeu? São ligados aos Askenazi também, que tá na Alemanha, tá entendendo? A Etiópia, eles não são tão ligados, mas eles porque a Etiópia é cão, né? Cush da Etiópia. Mas eles são intrinsecamente ligados. Por isso, Vladimir Putin ontem falou o seguinte: se os Estados Unidos entrar nessa guerra, eu entro defendendo o Irã. Por quê? Porque o Irã também assessora a China, assessora os Estados Unidos, ou a Rússia. Eles são ligados, são jafetitas ligados, presta bastante atenção, tá? Meseque é Moscou, Meseque é filho de Jafé, entenderam? Magog são os citas, que está na Ucrânia e na Romênia, todos eles são parentes. Reparem para você ver a textura da pele dos iranianos. Eles são diferentes de toda aquela região onde eles estão. Eles são diferentes dos iraquianos. Eles são diferentes de todas aquele pessoal que está em volta, que são mais amorenados. Eles são brancos. Totalmente brancos, como a Rússia. Reparem para vocês verem. É só a gente começar a reparar isso daí. Olha a coloração da pele deles, que vocês vão ver que está muito ligado com a Rússia. Certo? Agora presta atenção aqui, ó. Eu estava vendo a live do Gustavo agora há pouco e ele disse que isso tudo ontem foi uma encenação. Pode ser, pode ser. O mundo é uma farsa. O mundo é uma farsa. Shalom, Adriana, boa noite. O mundo é uma farsa. Então ele estava dizendo que isso aí foi tudo uma encenação. Não vou descartar que seja. Não vou descartar que seja. Só que é o seguinte: o que está acontecendo aí é algo apocalíptico. É algo que nós não podemos só ficar no ar da encenação. A gente tem que analisar com olhos. Foi um teste, né? Eu também acredito que foi um teste. Mas é o seguinte, o que vem aqui
Quer ver? Vamos ver quem é a Pérsia. A Pérsia, vocês lembram de Daniel? Quem foi que impediu a oração chegar a Daniel? Com quem o anjo lutou? Quem era o príncipe da onde? Exatamente, o mundo é um teatro. O mundo é um teatro e nós somos como é que falam? Nós somos as peças do jogo. Principado da Pérsia, exatamente. Principado. Irmãos, isso aí é um principado fortíssimo. Isso daqui é uma guerra no mundo espiritual. Preste atenção, isso é uma guerra no mundo espiritual. Eu estava assistindo um outro canal que eu gosto muito, de um rapaz que ele é, como é que diz? São marionetes, exatamente. Mas Satanás está por trás. Satanás está tramando por trás. Ele está fazendo todo o esquema, todo o jogo. E nós temos que entender isso. Eu estava escutando ele falar e ele trouxe algumas coisas que eu achei interessante. Vocês sabiam que a maior comunidade judia fora de Israel, naquela região, está no Irã? Vocês sabiam que os reis que vieram ver Jesus, eles vieram do Irã, da Pérsia? Vocês sabiam que Esther se casou com um persa? Vocês sabiam? Exatamente. Eufrates praticamente seco. O Irã nunca entrou em guerra com Israel. O Irã era povo amigo, tanto que Ciro foi considerado o Messias para eles, porque Ciro trouxe o povo de Israel de novo para construir o templo. O pessoal de Neemias e Esdras foram eles. Entenderam? Então nós temos que entender o que está acontecendo. Nós temos que compreender. Por isso que a gente precisa aprender um pouquinho de história, gente. A gente tem que procurar entender um pouco de história para a gente poder entender o que está acontecendo. O que a profecia quer dizer. Aqui está dizendo, capítulo 49, versículo 35. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 cantos dos céus. O que são 4 ventos? São guerras. E os espalharei na direção de todos estes ventos, quer dizer, vai espalhar para o mundo inteiro. Eles vão ser perseguidos, eles vão ser espalhados pelo mundo todo. E não haverá nação aonde não chegue os fugitivos de Elão. Isso ainda não se cumpriu. Isso está para se cumprir. E farei que Elão tema diante de seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada, até que venha a consumi-los. Porei o meu trono em Elão. Olha o que Deus vai fazer. Ele vai pôr o trono dele em Elão. E destruirei dali os reis e os príncipes. Que príncipes são esses? São potestades, meus irmãos. Quem é Elão? Eles têm uma religião chamada Zoroastro. Não sei se vocês sabem. Zoroastro é o deus deles. E existe um principado fortíssimo que atua naquela região. Vocês sabiam, eu também não sabia, fiquei sabendo hoje, que as cavernas de Nimrod, já ouviram falar nas cavernas? Eu sabia que eu já ouvi falar por causa da Hillary Clinton, porque ela mandou os americanos nessas cavernas para pegar o corpo de Nimrod. Não sei se vocês lembram disso. Quando o Obama era presidente americano. Ela mandou, aquela guerra que teve lá, nada mais, nada menos foi que a busca pelo corpo de Nimrod.
Existe uma potestade naquela região e a briga é com essa potestade. A potestade da Pérsia, o príncipe da Pérsia. Olha aqui, rei e os príncipes, né? Lá em 6 de Efésios diz, né? A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E hoje, ouvindo esse mexicano, aliás, mexicano não, porto-riquenho, ele estava dizendo o seguinte, que nessas cavernas aonde mandaram pegar o corpo de Nimrod, presta atenção nisso, que é muito interessante, ninguém entra, ninguém entra, porque ali haviam sacrifícios tremendos aos deuses deles. Paz do Senhor, Débora. São lugares tremendos que o povo, os guias turísticos não se atrevem a entrar. Mas os americanos conseguiram entrar e conseguiram resgatar o corpo de Nimrod. E o corpo de Nimrod hoje, aliás, desde o tempo do Obama, está no 10º andar do subterrâneo do aeroporto de Denver. Quem tá achando que eu tô falando demais? Pesquisa o que é o aeroporto de Denver, tá? Pesquisa para você ver. Pega lá, pede no Google as imagens do aeroporto para você ver o que é aquele aeroporto. E o corpo dele tá lá porque eles querem ter exatamente 20 anos procurando o corpo de Nimrod. Na verdade, era isso que eles estavam procurando. E o que acontece? Eles acharam, tá lá, porque eles querem a imortalidade através do corpo de Nimrod. E consta que eles querem ressuscitar Nimrod para que ele venha ser o anticristo. Entendeu? A coisa é séria, meus irmãos. A coisa é séria. Olha aqui, ó. Porei o meu trono em Elão e destruirei dali o rei e os príncipes. Isso aqui não é o rei da terra, os príncipes da terra, não. Ele tá falando aqui, o Senhor tá falando, é Satanás mesmo, as suas potestades que estão no ar. Deus vai limpar aquilo lá. Acontecerá, porém, nos últimos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Que cativos são esses? São os judeus que estão em Elão, que ainda permanecem lá desde os tempos da rainha Esther. Porque aqui em cima está dizendo que os elamitas vão ser fugitivos em todas as terras. Agora aqui está dizendo, acontecerá, porém, nos últimos dias que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Irmãos, nós estamos nos acontecimentos dos últimos dias. Aí eu estava ouvindo também um rabino que eu gosto de ouvir, ele é americano, mas fala espanhol, e ele disse o seguinte, presta bastante atenção. Quantos são a trindade satânica, a besta, o falso profeta e o... Deixa eu achar aqui, o espírito das rãs. Deixa eu ver, cadê eles aqui? Deixa eu ver aqui. Mulher montada na besta. Deixa eu achar aqui onde está o espírito das rãs. Deixa eu ver, eu anotei, mas não lembro onde que eu coloquei. Deixa eu ver aqui se eu anotei aqui. Bom, tem uma parte aqui no Apocalipse que diz... minha cabeça tá muito ruim, é muita coisa para anotar, muita coisa para... Ah, tá, achei. Apocalipse 16, versículo 12, diz assim: e o sexto anjo, boa noite, Paula. Shalom, Leninha. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Que Oriente é esse? Todo o povo que tá para lá.
China, Irã, todo esse pessoal aí, lá tudo é Oriente. Junto com os lá de cima. Agora escute isso aqui. E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Ó, presta atenção. Besta, falso profeta e o anticristo, tá? O dragão, a besta e o falso profeta. Vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Vocês viram hoje o que a NASA colocou no ar? Eu coloquei até nos meus stories aí. Vocês viram o que eles falaram hoje? A aparência que eles mostraram dos alienígenas, vocês viram? Eu não sei se vocês viram. Eles têm aparência de rãs. Esses alienígenas que eles chamam, nada mais são que demônios. Irmãos, quem vai reger o mundo? Quem vai reger o mundo são eles. Eles vão estar incorporados nessas 3 entidades aqui, o dragão, a besta e o falso profeta. Eles vão estar aí. Eu não sei se vocês viram o vídeo também do Mosca, né, o Elon Musk, dizendo que quem vai governar os Estados Unidos é a inteligência artificial. Entenderam? O povo tá batendo palma para ele para tudo quanto é lado e não tá entendendo quem é esse homem. Não está entendendo quem é esse homem. Ele é um Néfilim. Ele não é um ser humano normal. Ele não é um ser humano, aliás. Ele é um Néfilim. E a inteligência artificial nada mais, nada menos é que a imagem da besta sendo erguida. Se a inteligência artificial vai governar os Estados Unidos, é 2032, quando eles falam 2032, você vira os números para você ver o que vira. Já deve estar governando 2023. É. Irmãos, presta atenção. Não é à toa que o Trump está dizendo que se ele estivesse no governo, nada disso estaria acontecendo. Não é à toa que o Mosca está se dizendo, presta atenção, o salvador do Brasil, e o mundo inteiro está ovacionando ele. Abram seus olhos. Aí eu vou colocar uma pimentinha aqui. Vou colocar uma pimenta aqui, pra gente pensar junto, tá? Não sei se vocês conhecem, eu já falei para vocês verem Alberto Rivera. Procurem o canal Alberto Rivera. Ele é um padre jesuíta, já morreu. Os jesuítas o mataram envenenado. Esse homem, ele fez uma revista, chama Los Padrinos. Essa revista, ele contava tudo o que os dito cujo dos, como é que falam? Dessa ordem aí, como é que é o nome mesmo da ordem, gente? Alberto Rivera, como é que é o nome da ordem do Chiquinho mesmo? É os... Ai, meu pai do céu, como é que chama? Ah, não lembro agora. Me fugiu da cabeça. Essa ordem que comanda, que tem o padre negro, o padre de cinza e o padre de branco, né? Essa ordem, os jesuítas. Essa ordem é que comanda o mundo inteiro. Essa ordem está atrás da CIA. Esta ordem estão exaltando o amor depois. Sim, está exaltando o jesuíta. Obrigado, gente. É isso aí. Minha cabeça está falhando. É tanta informação. Eu tenho que anotar tudo, senão eu esqueço tudo. E daí o que acontece? Esses homens, eles estão por trás de tudo, por trás de todos os governos do mundo, e eles conseguiram chegar no governo geral da igreja. Presta atenção. Esse padre Alberto Rivera, escutem ele,
diminui a velocidade da fala no YouTube que vocês vão conseguir. Exatamente, pastor. O padre Anchieta era o líder deles aqui. Prestem bastante atenção. O Alberto Rivera, ele afirma por A e mais B que o anticristo é o homem de branco. Por trás dele, o homem de preto. Agora, presta atenção numa coisa. Vamos raciocinar, eu não estou falando o que é. Presta atenção. Quem é o homem no mundo que senta num trono e se diz que é sucessor de Jesus Cristo? Se diz o vigário de Deus na terra. Quem é o homem que todos os reis do mundo têm que se ajoelhar para ele? Quem é o homem que ele se veste de branco e os reis que vão vê-lo, todos se vestem de preto? É uma prática isso daí. Quem é o homem, presta atenção, que comanda todo o dinheiro do mundo? Quem é o homem que comanda todas as ordens secretas e indiscretas desse mundo? Você já parou para pensar? Quem é um homem que é carregado num andor? Carregado num andor. Antes de ter o Papa móvel, né, o Chiquinho móvel, eles carregavam no andor. Você já parou para pensar nisso? É uma coisa a se pensar. Esse homem, ele mudou os tempos e as leis. Esse governo do Chiquinho, da cidade das Sete Colinas, mudou os tempos e as leis várias vezes. Irmãos, presta atenção. Começa a colocar o foco. Parece que perdeu o foco dessa pessoa. Mas essa pessoa, por trás dos bastidores, ela está, aliás, o de preto, né? Tem o de preto, o de cinza e o de branco. O de preto faz todo os projetos. O de cinza fica na Suíça, organizando toda através das organizações, né, mundiais de Satanás, lá na Suíça. Ele consegue entrar em todas as áreas que particularmente a igreja não consegue pela cidade das Sete Colinas. E o de branco é o que aparece para todo mundo. Ele é o aparecido para todo mundo. Vamos ficar atentos nele também. Engraçado que são 3, né? 3 que estão lá. Mas tem os outros por aí que a gente não sabe, vamos aguardar. Mas prestem atenção. Porque o Alberto Rivera, eu já escutei em torno de uns 20 vídeos dele. Em todos os vídeos ele prova por A mais B que eles prepararam, nesses anos todos, o de branco para ser o anticristo. Ele fala, escutem os vídeos do Alberto Rivera. Põe aí no YouTube, escute o que eu estou falando. Alberto Rivera. Eles matam, eles curam, eles fazem trocentas mil coisas. Eles têm a chave do abismo. Vocês acham que o cerne é de quem? Irmãos, vamos ficar alerta. Vamos ficar alerta porque o negócio é quente. Tem padres falando sobre isso. Tem padres. E o Alberto, pastor, escuta esse Alberto Rivera que eu tô falando pro senhor. O senhor vai ficar de queixo caído. Aí eu me lembro de quem? Eu me lembro de Ellen White. Se você não leu o livro Conflito dos Séculos, lá tá falando tudo. Boa noite, Elivanes. O livro dela, Conflito nos Séculos, eu li, são 780 páginas. Eu li o livro todo. Lá ela deixa por A e mais B clarissimamente que é ele o homem do pecado. Esse povo que tá aí,
é tudo, na visão deles, é só pó de arroz. É purpurina para tirar o foco de quem realmente é. Entenderam? Eu não estou falando com isso para você acreditar no que eu estou dizendo. Você tem que pesquisar. Eu estou te falando que você precisa aprender a pesquisar. Quem é homem do pecado não ouvir, irmã. O Chiquinho. O que aparece, né? Mas na verdade é o de preto que tá por trás. Então, irmãos, eu não tô aqui falando para você acreditar no que eu tô te dizendo. E nem eu tô falando porque eu também tô observando. Mas as informações, a gente vai atrás e a gente vai vendo que tem coisa a mais por aí. Então, vamos ficar observando, porque nós já estamos em momentos decisivos. E o que está acontecendo lá no Oriente, lá é o palco. Exatamente, pastor. Ainda ia falar sobre isso, eu esqueci. E eu estava pesquisando sobre Edom, né? Sobre Edom e realmente Edom está em Roma. Edom está em Roma e Chiquinho das Sete Colinas, exatamente. Como é que diz? Ele está em Roma, ele está em vários países da Europa, sitiado mesmo. Ele foi para esses lugares, entenderam? Ele tá, como Gomer está na Alemanha, na Inglaterra, nos países, na Espanha, o Edom está dentro de Roma, entenderam? Então, irmãos, aí você fala assim, mas irmã Ruth, eles se misturaram. Mas você tem que entender que existe um principado desse pessoal que atua. É o espírito que avançou em cima deles. Né? Como Ismael, ele era um jumento selvagem, continua jumento selvagem até hoje. Eles são contra todos e todos são contra eles a vida toda. Então, nós temos que entender o que quer dizer. Vocês estão aí? Deu uma falhada aqui. As potestades que agraçavam esse povo no início estão sobre eles até o dia de hoje. Principado, alguém que tem poder, exatamente, são principados. Então, prestem atenção. Boa noite, Marta. Fiquem observando, nós não podemos bater. Irmãos, quando a gente fala de profecia, você não pode bater martelo. Até que ela se concretize. A gente não pode, a gente faz o quê? A gente observa, a gente coloca os fatores na mesa, a gente observa o que está acontecendo, a gente escuta um, escuta o outro, que nem eu fui escutar esse Alberto Rivera, eu fiquei assim, pasma, de ouvir o que ele denuncia. Entenderam? Então, a gente não bate martelo, mas aqui nem aqui, eu tô aqui colocando para vocês, estou colocando na mesa com vocês tudo aquilo que eu também estou observando, para que vocês também observem. Mas falar para você que eu tenho certeza, não, ninguém tem certeza. Quem falar que tem certeza que é fulano Beltrano, meu irmão, você pode cair fora porque é engodo, é conversa. Não, nós temos vários candidatos, nós temos... A profecia está no seu desenrolar. Nós só vamos entender realmente o final dessa profecia a hora que ela estiver desenrolando. Entendendo? Que nem aqui, ó, profecia contra Elão. Isso aqui está em cumprimento. Essa daqui está em cumprimento. Vamos ver o desenrolar. Lembra que eu falei para vocês que mísseis são flechas? Lembra disso? Flechas de Elão, mísseis de Elão. Lembra que eu falei das flechas de Nimrod lá atrás? Que eu falo para vocês que esses mísseis aí, nada mais, nada são que esses troços aí, esses que eles chamam de guerra nuclear, né? Nada mais, nada são que para quebrar o domo, para que eles possam atacar a Deus. As flechas de Nimrod hoje são mísseis.
Elão, as flechas de Elão são os mísseis dele, são os drones. Simplesmente, eles jogam da terra deles para a terra de Israel, ou para onde eles quiserem jogar. Prestem atenção, irmãos, sejam inteligentes, abram suas mentes para a gente poder entender, tá bom? Então, vamos lá, eu vou ler, continuar, né? Diz que hoje ia ter uma retaliação em cima de Elão, vamos aguardar, né, se vai ter mesmo. Mas vamos lá, vamos ler, acho que é 2 de Gênesis, que eu terminei de ler, a metade de 2 de Gênesis, de Êxodo. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, Moisés foge do Egito. Boa noite, Graciele. Então, vamos agora ver o que nós vamos fazer com as nossas vidas. Nós vamos aprender com Moisés, né? Como é que nós vamos nos portar na saída do Egito, porque nós estamos nos preparando para sair do Egito. Lembre-se disso. Nós estamos nos preparando para a nossa saída do Egito. Sinto para mim em suas orações, para Deus me guardar e me dar paciência para ficar calada. Meu ex-pai dos meus filhos, das cinzas, querendo fazer papel de pai na verdade. Fica tranquila, minha irmã. Fecha a boca e entrega para o Senhor. Que esse leão aí, Deus já vai fechar a boquinha dele rapidinho. Fica tranquila. Vamos lá. Êxodo 2, versículo 11. Vamos aprender agora com Moisés como é que nós vamos nos portar nos últimos dias. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já homem, saiu para ver os seus irmãos e atentou para as suas cargas e viu que um egípcio ferira a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou para um lado, olhou para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, e viu que 2 homens hebreus contendiam, estavam brigando. Então disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem tem te posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Presta atenção. Como é que Moisés chegou nessa força toda? Presta bastante atenção. Agora nós vamos aqui para o livro dos justos. Eu estou lendo por etapa para poder dar tempo de a gente entender os pormenores da situação. Certo? Eu quero que vocês entendam agora. Presta atenção. Presta bastante atenção. Moisés coloca a coroa do rei sobre a sua cabeça. Moisés agora vai ser levado. Moisés agora vai ser levado para a casa de Faraó, tá? E no 3º ano do nascimento de Moisés, o Faraó estava sentado em um banquete. Alfaranite, a rainha, estava sentada à sua direita e Bátia à sua esquerda. O menino Moisés estava deitado no seu seio. E Balaão, olha Balaão. Balaão conhecia Moisés desde pequenininho. O filho de Beor, com seus 2 filhos. Lembra? Presta atenção aqui. Vocês lembram em Timóteo, na carta de Timóteo, que 2 Timóteo 3,8, anota aí, 2 Timóteo 3,8 faz menção desse livro, sem citar o livro. Como, irmã Ruth? Pois é, ele diz assim: como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim estes resistem à verdade. Anota aí, 2 Timóteo 3,8 faz menção ao livro de Jazar, ao livro dos justos, sem citar o livro dos justos. Então é sinal que, presta atenção, é sinal que este livro era lido por todos eles. Entenderam? Aqui, ó. Moisés estava deitado no seio da sua mãe egípcia e Balaão, o filho de Beor, com seus 2 filhos, James e Jambres. Eram 2 filhos de Balaão. Entendeu? Sim, Êxodo também, e é citado no livro de Josué também. E em Crônicas, se não me engano, Crônicas também.
E todos os príncipes do reino estavam sentados à mesa na presença do rei. Olha quem estava sentado: Moisés, Balaão, os seus 2 filhos, James e Jambres, e a esposa de Faraó. Quem estava sentado na mesa? Moisés tinha 3 aninhos só. E o menino estendeu a sua mão sobre a cabeça do rei. E tomou a coroa do rei da sua cabeça e colocou-a na sua própria cabeça. Moisés tinha 3 aninhos. Ele tirou a coroa do faraó e colocou sobre a sua própria cabeça. E quando o rei e os príncipes viram o que fez o menino, o rei e os príncipes ficaram aterrorizados. E cada homem expressou espanto ao seu vizinho. E o rei disse aos príncipes que estavam na mesa com ele: o que dizem vocês, vós príncipes, a respeito disso? O qual deve ser o juízo contra o menino por conta deste ato? E Balaão, filho de Beor, o mágico, respondeu diante do rei e dos príncipes e disse: lembre-se agora, meu senhor e rei, o sonho que tu sonhaste há muitos dias e que teu servo interpretou a ti. Agora, portanto, esta é uma criança das crianças hebraicas, em que está o Espírito de Deus. Balaão conhecia. E não pense, meu senhor o rei, que este jovem fez isto sem conhecimento, pois ele é um menino hebreu, e sabedoria e compreensão estão com ele. Embora ele seja ainda uma criança, e com sabedoria ele fez isto, e escolheu para si o reino do Egito. Irmãos, aquele que é nascido de Deus, ele tem inteligência. Aquele que é nascido de Deus, ele tem entendimento. Aquele que é nascido de Deus só erra porque a sua carne é muito fraca. Mas o entendimento que Deus dá, a inteligência que Deus dá, não é para se errar. Por isso não vai ter perdão. Boa noite, Suzana. Por isso não tem perdão aqueles que um dia conheceram a palavra de Deus, aqueles que um dia provaram das benesses dessa palavra e retrocederam. Escuta o que eu estou te falando. Conhecendo aquilo que Deus fez e aquilo que Ele vai fazer, e sabendo que nós temos uma vida eterna para herdar. Você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor não vai abrir mão da vingança. Porque o Senhor nos dá a capacidade para entender. O Senhor nos abre a mente. O Senhor faz de nós seres transformados pela palavra. Ah, irmã Ruth, mas fulano de tal parece que é meio tonto. Não, não tem nada de tonto, não. Existe sequela, sim. Mas a inteligência do Espírito Santo habita aqui. Entra. Ele faz uma oxigenação no cérebro, ele limpa. Ele limpa tudo aquilo que não é de Deus. Ele tira. E ele dá inteligência suficiente para essa pessoa entender o que Deus quer dele. Se você errar, meu irmão, é porque a tua carne é o problema. Mas não o poder do Espírito Santo na tua vida. Não. Não. Abre tua cabeça. Pois este é o costume dos hebreus para enganar os reis e os nobres, fazer todas essas coisas ardilosamente, de modo a fazer os reis da terra e seus homens tremerem. Certamente tu sabes que Abraão, pai dele, agiu assim, e enganou o exército de Nimrod em Babel, e do rei Abimeleque em Gerar, e tomaram para si mesmo a terra dos filhos de Et, e todos os reinos de Canaã. Isso é mentira, mentira de Balaão, porque Abraão comprou todas essas terras. Aí começa a mentira do mágico, né? A mentira do filho de Satanás. E que ele desceu ao Egito e disse a Sara, sua esposa, era sua irmã, a fim de induzir ao erro o Egito.
Seu filho Isaque também assim fez quando ele foi para Gerar e morou lá. E a sua força prevaleceu sobre o exército do rei Abimeleque dos filisteus. Ele também pensou em fazer no reino dos filisteus cair, dizendo que Rebeca era sua esposa, que a sua esposa era sua irmã. E Jacó também negociou traiçoeiramente com seu irmão. Olha como Satanás, né? Ele muda a situação. E tirou o seu direito de primogenitura, sua bênção. Esse Balaão, ele sabia de toda a verdade, mas como ele era filho de Satanás, ele truncava a verdade para fazer com que os reis fossem para cima dos judeus. Irmão, cuidado quando você falar mal de alguém. Cuidado quando você colocar em alguém aquilo que você não sabe. Eu fico vendo aí um povo que tem aí, que diz que é crente, né? Tá com a Bíblia debaixo do braço, que fala mal do apóstolo Paulo. Fala mal do apóstolo Paulo, diz que não segue as cartas de Paulo, só segue a Jesus. Quem colocou Paulo? Quem colocou Paulo como apóstolo dos gentios? Foi o próprio Deus. Quem se manifestou para Paulo indo para Damasco? Jesus de Nazaré. Eu já vi gente falando. Eu parei de seguir um aí que eu estava seguindo, porque ele começou a meter o pau no apóstolo Paulo, e dizendo que não sou seguidor de Paulo, sou seguidor de Jesus. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Quem sou eu, uma comedora de arroz e feijão, para falar mal de Paulo? E estava pensando hoje, até comentei com a minha filha, quem é esse povo para falar de Lutero? Quem são as pessoas para falarem de Calvino? Irmãos, presta atenção, é muito fácil falar de quem já morreu. Tiveram problemas? Tiveram como nós. Entenderam a palavra, às vezes, de uma forma um pouco equivocada? Eles estavam no processo de crescimento. Quem sou eu para falar de Lutero? Um homem que trouxe a Bíblia para o nosso idioma. Lutero, ele como é que fala? Ele traduziu a Bíblia para vários idiomas. Um homem que fez chegar a Bíblia nas nossas mãos. John Hus, quando estava sendo queimado na fogueira, ele disse, vocês estão queimando a mim, mas Deus vai levantar um que vocês não vão pôr a mão nele. E não puseram a mão em Lutero, não queimaram Lutero. Ah, mas Lutero era Rosa Cruz. Ele era Rosa Cruz. E você sabe o que aconteceu? Você estava lá para ver? Irmãos, prestem atenção. É muito fácil falar mal de quem já foi. Sabe, meu irmão, vamos pegar o que Deus fez na vida deles. E fica quieto, de boca fechada. Porque a hora que você vê Lutero lá no céu, a coisa vai engrossar. E vamos parar de nos espelhar nessa gente que fala mal do Lutero, fala mal... Sim, Lutero se converteu, Lutero colocou as 99 teses contra o Vaticano. Lutero fez a reforma. Exatamente para imprimir a Bíblia, a primeira impressora. Bach era amicíssimo de Lutero. Vocês sabiam que Johann Sebastian Bach, era amicíssimo de Lutero? Olha as composições de Bach. Ele era um pastor. Bach era um pastor reformado. O Concílio de Trento. Leia, gente, leia sobre isso. É de arrepiar. Leia o que Lutero passou. Lutero não podia dormir na mesma noite nos lugares. Ele era perseguido, tentavam matar ele. Você sabia que aquele hino Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo, com fúria pertinaz persegue Satanás. Com dardos. Eu não lembro o restante da letra, tá? Ele que fez. Exatamente, denunciou as indulgências.
quem somos nós para falar mal de Lutero? É o que Balaão fez aqui, ó. Aproveitou que todo mundo já tinha morrido para começar a falar mentiras do que tinha acontecido. Cuidado, meus irmãos, tem muita gente pecando, tá? De botar a mão naquilo que não sabe, tá? Muita gente pecando de botar a mão naquilo que não sabe. Presta atenção. Observa o que Deus fez. Observa o que Deus fez. Um homem que fez o que fez, como Lutero fez. Olha, esse Alberto Rivera é considerado o segundo reformador da igreja, porque depois de Lutero só teve ele para denunciar a igreja das Sete Colinas, como foi denunciado, tá bom? Assistam os vídeos de Alberto Rivera. Não deixem de assistir as pregações dele. Vocês vão ficar impactados. Tá? Então, meu irmão, exatamente, é o pai do protestantismo. Ele compôs 38 melodias, hinos, tá? Ele foi perseguido. É que agora eu não vou dar conta de contar as coisas dele, porque nós estamos com Moisés aqui. Mas qualquer hora eu vou contar um pouco da história dele para vocês. Então, quando vocês verem alguém falar de Paulo, como tem muito crente aí detratando a vida de Paulo, dizendo que Paulo era um impostor, tá? Eu só estou falando porque eu ouvi, tá? Eu ouvi. Chegando a dizer que não é seguidor de Jesus, não segue as falas de Paulo. Pois é, quem que colocava as falas na boca de Paulo, né? Será que essa pessoa é melhor que Paulo? Aí eu fico perguntando. Será? Não tô falando da pessoa, não. Tô falando do que falo. Do que falou, tá para todo mundo ouvir aí. Cuidado, não podemos seguir o exemplo de Balaão, irmãos. Deixa o exemplo de Balaão para lá. Balaão era um mentiroso. Olha o que ele diz aqui. Ele foi então a Padã Arã, a casa de Labão, irmão de sua mãe, e astuciosamente obteve dele sua filha, seu gado e tudo que pertencia a ele. Olha Balaão falando mentiras do povo de Deus, e fugiu e voltou para a terra de Canaã para seu pai. Seus filhos venderam seu irmão José, que desceu para o Egito e se tornou um escravo, e foi colocado na prisão por 12 anos, até que o antigo faraó sonhou os sonhos e retirou-o da prisão, e colocou acima de tudo no Egito, todos os príncipes, por causa de ter interpretado o seu sonho. Pois é, exatamente, Paulo cita a Torá nos seus ensinos e conhecedor nato, ele era um fariseu, conhecedor. Olha aqui, ó. E agora ele vai falar mal, Balaão vai falar mal de José. E quando Deus trouxe fome toda a terra, ele trouxe seu pai, todos seus irmãos e todo o agregado familiar, e ajudou-os sem preço ou recompensa, e comprou os egípcios para escravos. Agora, portanto, meu rei, Senhor, eis que esta criança está subindo em seu lugar no Egito. Ele tentando fazer o rei matar o menino, para fazer de acordo com seus atos e barganhar com cada rei, príncipe e juiz. Se agradar ao rei, deixe-nos agora derramar seu sangue no chão. Olha isso. Olha o príncipe das trevas, Balaão. Antes que ele cresça e tome o governo da tua mão, e a esperança do Egito pereça depois que ele reinar. E o rei disse a Balaão: chamemos todos os juízes do Egito e os homens sábios, e deixe-nos saber se a sentença de morte é justa para este menino, como tu dizes. Então nós o mataremos. Exatamente, pastor. Balaão tinha ódio do povo de Deus. E Faraó foi e apelou a todos os sábios do Egito, e eles vieram diante do rei, e um mensageiro de Deus apareceu entre eles. Escuta isso. E Faraó foi e apelou a todos os sábios do Egito, e eles vieram diante do rei. E um mensageiro de Deus apareceu entre eles, e ele se parecia com um dos sábios do Egito. Olha o que Deus mandou, um anjo mensageiro. E o rei disse aos sábios: certamente vocês já ouviram falar que este menino hebreu, que está em minha casa, fez assim, e Balaão julgou a esse respeito. Agora julguem-no também,
e vejam que é devido ao menino pelo ato que cometeu. E o mensageiro, que parecia ser um dos sábios de Faraó, respondeu e disse como segue, diante de todos os sábios do Egito, o rei e os príncipes: se isto agradar o rei, que o rei envie homens que trarão diante dele uma pedra de ônix e um carvão de fogo, e coloque ambos diante da criança. Se a criança esticar a sua mão e pegar a pedra de ônix, então nós saberemos que com sabedoria o jovem fez tudo o que fez e nós precisaremos matá-lo. Olha o que o mensageiro de Deus falou. Mas se ele esticar a sua mão sobre o carvão, então saberemos que não foi com sabedoria que ele fez e ele viverá. E a coisa pareceu boa aos olhos do rei e dos príncipes. Então o rei fez de acordo com a palavra do mensageiro de Deus, que parecia um dos sábios do Egito. E o rei ordenou que a pedra ônix e o carvão fossem trazidos e colocados diante de Moisés. E colocaram o menino diante deles, e o rapaz esticou a mão para a pedra ônix, mas o mensageiro de Deus pegou sua mão e a colocou sobre o carvão. E ele pegou e colocou em sua boca e queimou parte dos seus lábios e de sua língua. E ele tornou-se pesado na boca e na língua. Lembra que José falava para Deus que ele era pesado de boca e de língua? Tá lembrado disso? Olha aqui por quê. Porque ele com um carvão quente na boca. E quando o rei e os príncipes viram isso, eles souberam que Moisés não agiu com sabedoria em tirar a coroa da cabeça do rei. Deus mandou um mensageiro para quebrar a astúcia de Balaão. Deus mandou um mensageiro para quebrar o reinado das trevas. Minha irmã, você está com medo aí do teu ex? Tenha medo não. Deus manda um mensageiro do céu e quebra a astúcia. Somente haja de boca fechada e clame ao Senhor, porque o Senhor vai levar para longe. Exatamente, Moisés, pastor. Então o rei e os príncipes desistiram de matar a criança. Assim Moisés manteve-se na casa do faraó, crescendo, e Deus estava com ele. E enquanto o menino estava na casa do rei, ele estava vestido com púrpura e cresceu entre os filhos do rei. Escuta isso. E quando Moisés cresceu na casa do rei, Batia, a filha de Faraó, considerou-o como um filho. E toda a família de Faraó o honrava. E todos os homens do Egito tiveram medo dele. E ele diariamente saía e entrava na terra de Gozém, onde seus irmãos, os filhos de Israel, estavam. E Moisés via-os diariamente em falta de ar e trabalho forçado. E Moisés perguntou a eles, dizendo: por que este trabalho lhe és imposto dia a dia? E disseram-lhe tudo o que tinha acontecido e todas as liminares que Faraó tinha colocado sobre eles antes de seu nascimento. E disseram-lhe todos os conselhos que Balaão, o filho de Beor, tinha aconselhado contra eles. Olha só, Balaão já guerreava contra o povo de Deus, eles lá no Egito. Desde os 15 anos de Balaão, que ele guerreava contra o povo de Israel. Escuta isso. E disseram-lhe todos os conselhos que Balaão, filho de Beor, tinha aconselhado contra eles, e o que ele tinha também aconselhado contra ele, para matá-lo, quando ele tinha tirado a coroa do rei fora da cabeça. E quando Moisés ouviu estas coisas, sua raiva se acendeu contra Balaão. E ele tentou matá-lo, e ele estava de tocaia atrás dele diariamente. E Balaão estava com medo de Moisés, e ele teve seus 2 filhos. Olha isso. E Balaão estava com medo de Moisés, e ele e seus 2 filhos, que é Janes e Jambres, levantaram-se e saíram do Egito, e eles fugiram e livraram suas almas.
e colocaram-se na terra de Cuxi, é a terra de Nimrod, com Quiquianos, rei de Cuxi, é Etiópia, tá? Etiópia. E Moisés ficou na casa do rei, saindo e chegando. Deus lhe deu favor aos olhos de Faraó, e aos olhos de todos os seus servos, e aos olhos de todo o povo do Egito. E eles amavam muito a Moisés. E o dia chegou quando Moisés foi a Gozém para ver seus irmãos, que ele viu os filhos de Israel em seus encargos e trabalho forçado, e Moisés entristeceu-se por causa deles. E Moisés retornou ao Egito e chegou à casa de Faraó, e veio diante do rei, e Moisés curvou-se diante do rei. E Moisés disse a Faraó: peço-te, meu senhor, eu vim para fazer um pequeno pedido a ti, e não faças meu rosto voltar vazio. E Faraó disse-lhe: fale. Moisés disse a Faraó: permita ser dado aos teus servos, os filhos de Israel que estão em Gozém, um dia para descanso de seu trabalho. E o rei respondeu a Moisés e disse: eu preencherei teu rosto a respeito disso e concederei o teu pedido. E Faraó ordenou que uma proclamação fosse emitida em todo o Egito e Gozém, dizendo: todos os filhos de Israel, assim diz o rei, por 6 dias vocês devem fazer seu trabalho, mas no 7º dia vocês devem descansar e não deverão fazer qualquer trabalho. Assim vocês farão todos os dias como o rei e Moisés, filho de Batia, ordenou. E Moisés exultou que o rei tinha concedido a ele. E os filhos de Israel fizeram como Moisés ordenou-lhes. Pois isto veio de Deus para os filhos de Israel, pois Deus tinha começado a lembrar-se dos filhos de Israel para salvá-los por amor de seus pais. E Deus estava com Moisés e sua fama foi por toda a terra do Egito. E Moisés tornou-se grande aos olhos de todos os egípcios e aos olhos de todos os filhos de Israel, buscando o bem para o seu povo, Israel, e falando palavras de paz sobre eles ao rei. Presta atenção. Moisés, ele foi criado, aqui no livro de, eu não vou ler tudo não, porque é muita coisa. Mas aqui no livro dos Hebreus, aqui neste livro, Moisés foi criado em toda a arte do Egito. O que é a arte do Egito? Ele era agrônomo, ele era, como é que fala? Engenheiro, ele era comandante de guerra, ele sabia, adestrado a desenvolver qualquer tipo de arma, ele sabia como fazer a estratégia de uma guerra, ele era mandado para guerrear pelo povo. Entendeu? Tem uma parte aqui que fala sobre a estratégia que ele teve para guerrear contra um povo. Eu não vou ler porque é muita coisa, tá? Mas eu vou falar para vocês terem ele era arquiteto, exatamente, também. Para vocês terem ideia, ele tinha que passar por um lugar muito terrível para avançar numa certa, se não me engano, não sei se é na Etiópia ou na Líbia. E não tinha como avançar porque tinha muitas cobras naquele lugar. E ele só podia entrar, para conseguir guerrear contra aquele povo, ele tinha que entrar por aquele lugar. O que ele fez? Ele pegou aves que comiam essas cobras. Então ele colocou essas aves nas jaulas e todo mundo levou, todo o exército dele, cada homem levou uma ave daquela. E o que eles fizeram? Antes de entrar nesse terreno, eles soltaram as aves. E as aves iam comendo as cobras, enquanto eles iam avançando com os cavalos. E ele ganhou a guerra para o faraó, e o faraó o colocou em alto grau. Entenderam? Por isso, Moisés vai e mata o egípcio. Entenderam? Espera só um pouquinho, deixa eu ver aqui se tá próximo aqui. É que é bastante coisa que se eu for ler agora para vocês, não vai nem dar tempo. Olha aqui, ó. Quando Moisés chegou com seu exército
Só um pouquinho. Não, eu vou ler amanhã. Amanhã eu leio para vocês. Amanhã eu leio. Então, prestem atenção. Moisés foi um homem adestrado para tudo que você puder imaginar. Ele falava várias línguas. Ele era um rei, ele era um príncipe. Só que ele não era um príncipe de ficar sem fazer nada. Não, ele era um príncipe de ação. Ele era um homem que sabia agir, sabia como fazer. Por quê? Deus estava preparando Moisés para cuidar de um povo. Deus estava preparando Moisés para edificar uma nação. Deus estava preparando Moisés para ser o primeiro rei de Israel. Deus estava preparando Moisés para ser o libertador de Israel. Deus estava preparando Moisés para ser líder. E Moisés passa 40 anos no Egito sendo líder. Quer ver? Eu vou avançar aqui só mais um pouquinho. E quando Moisés tinha 18 anos de idade, ele desejou ver seu pai e sua mãe. E ele foi até eles em Gozém. E quando Moisés chegou perto de Gozém, ele veio para o lugar onde os filhos de Israel estavam envolvidos no trabalho. E ele observou o seu jugo, e ele viu um egípcio ferindo os seus irmãos hebreus. E quando o homem era espancado, viu Moisés, e ele correu, e ele pediu ajuda. Pois Moisés era muito respeitado na casa de Faraó. E ele disse: meu senhor, atende-me. Esse egípcio veio à minha casa no meio da noite, me amarrou e tomou a minha esposa na minha presença, e agora ele pretende tirar a minha vida. Exatamente, Moisés era o único que não era escravo, ou seja, ele não tinha mente de escravo, exatamente, mas tinha mente de príncipe, né? Olha aqui, ó. E quando viu que não havia ninguém, ele matou o egípcio e escondeu na areia, e livrou o hebreu da mão daquele que o agredia. E o hebreu foi para a sua casa. E Moisés voltou para a sua casa do rei. E quando o homem voltou para a sua casa, ele pensou em repudiar sua esposa, pois não era direito na casa de Jacó qualquer homem vir a sua esposa depois que ela tivesse sido violada. A mulher foi e disse a seus irmãos. Seus irmãos tentaram matá-lo. E ele fugiu da sua casa e escapou. E no dia seguinte, Moisés foi a seus irmãos e olhou, e eis que 2 homens estavam brigando. E ele disse ao perverso: por que tu feres teu vizinho? E ele respondeu e disse: quem te colocou como príncipe e juiz sobre nós? Tu pensas em matar-me como tu mataste o egípcio? E Moisés teve medo. Certamente a coisa era conhecida. Faraó ouviu falar deste caso e ele ordenou que Moisés fosse morto. Assim Deus enviou seu mensageiro e ele apareceu diante de Faraó com a semelhança de um capitão da guarda. E o mensageiro de Deus tomou a espada da mão do capitão da guarda e cortou a sua cabeça com ela, pois a aparência do capitão da guarda foi transformada na aparência de Moisés. E o mensageiro de Deus segurou a mão direita de Moisés e trouxe-o para fora do Egito e o colocou fora das fronteiras do Egito, a uma distância de uma viagem de 40 dias. E Arão, seu irmão, permaneceu sozinho no Egito e profetizou para os filhos de Israel, dizendo: assim diz o Deus de seus antepassados: joguem fora cada homem as abominações dos seus olhos, e não se sujem com os ídolos do Egito. E os filhos de Israel se rebelaram e não ouviram Arão nesse momento. Deus pensou em destruí-los e o faria se não fosse a lembrança do pacto que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Naqueles dias a mão do faraó continuou a ser severa contra os filhos de Israel, e eles o esmagou e oprimiu até o momento em que Deus enviou adiante deles sua palavra e tomou deles. Presta atenção, irmãos. Moisés aqui foge com 18 anos. Moisés só vai chegar a Midian com 40 anos. Interessante, né? Moisés fica 18 anos sendo preparado dentro do Egito. E agora ele vai ser preparado em outras terras. E é o que nós vamos ver amanhã aqui
tá? Para vocês entenderem como que foi a vida de Moisés nos detalhes. Isso é muito importante, por quê? Porque nós vamos entendendo qual é a maneira que Deus faz. Nós estamos vendo aqui os mensageiros do Senhor vindo do céu atender Moisés. Nós estamos vendo aqui os mensageiros do Senhor trabalhando. Você acha que conosco não vai ser assim nos últimos dias agora? Você acha que não? Irmãos, você já viu naquela parte que diz que muitos não sabendo hospedaram anjos em suas casas? Vocês lembram disso? Eu não lembro agora quem foi que... Não sei se foi Paulo ou Pedro. Muitos não sabendo hospedaram anjos em suas casas. Meu irmão, o anjo do Senhor se acampa ao nosso redor e nos livra do mal. Não, ele fica 18 anos no Egito e depois ele perfaz esses anos, ele vai ser rei em outros lugares, entendeu? Foi Paulo que disse, né? Nós vamos ver amanhã, Moisés vai ser rei em outras terras. Ele vai ser líder em outras terras. É muito interessante de ler isso aqui. Ele vai chegar a Midian com 40 anos. E vai chegar na casa de Jetro, de Reuel, que era um dos conselheiros do rei, que Balaão faz ele zarpar de lá. Olha Balaão trabalhando, né? Balaão trabalhando. Irmãos, nós precisamos estar firmes nas promessas do Senhor. Como Deus foi com Moisés e com o povo de Israel no Egito, até a saída deles, até depois, até hoje, o Senhor vai ser conosco, porque nós estamos deixando a nossa bagagem, não arrumando a bagagem. Nós temos que deixar, é ao contrário. Deixa a tua bagagem de pecado, deixa a tua bagagem de controvérsias, deixa a tua bagagem de língua comprida, eu tô falando isso aqui é para mim mesmo, tá? Não é só para você não, é para mim também, tá? Não pense que eu tô apontando o dedo para você não, eu tô olhando para mim também, eu tô me vendo aqui, tô vendo. Deixa a tua língua comprida. Deixemos a nossa língua comprida. Deixemos as nossas más ações. Deixemos, meus irmãos, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. É hora de abandonar a bagagem do Egito e ficar somente aguardando a volta de Jesus, porque nós seremos levados ao céu, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Você está preparado para isso? Você está se preparando para isso? Olha aí como é que está o Oriente. Não se esqueça, aquela região lá é o relógio do mundo. É o relógio dos acontecimentos. Entendeu? Aquela região é o relógio dos acontecimentos. Tá entendendo? Meu irmão, minha irmã, o anjo do Senhor vai entrar na tua casa e vai te dar o livramento que você precisa. Não se desespere. Fecha a boca e confia naquele Todo-Poderoso que conhece o teu coração. Conhece a tua vida. Presta atenção, nós precisamos confiar. O Senhor vai. É exata briga de parentes lá. Briga de parentes. Irmãos, prestem atenção. O relógio de Deus está acelerado. Deus tem pressa em fazer a sua obra. Deus tem pressa que você desapegue do Egito. Deus tem pressa por quê? Porque ele vem vindo nas nuvens do céu e vai chamar, tocar a trombeta de Deus será tocada, e o seu nome e o meu nós vamos ouvir chamar. E nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e encontraremos com Cristo nos ares. Você crê? Exatamente, por isso Deus disse para Abraão, sai do meio dos seus parentes. Irmãos, agora não é hora mais da gente estar envolvido com muita gente não, tá? Agora é hora de nós estarmos envolvidos com aqueles que estão buscando a promessa do Senhor. Escuta bem o que eu estou te falando. Agora não é hora de estar mais envolvido com muita gente.
Todos aqueles que fazem você olhar para esse mundo e querer cobiçar esse mundo, está na hora de você cair fora deles. A hora agora, meus irmãos, é de nós estarmos firmes para a chamada da trombeta. Nós somos a igreja de Filadélfia, que anuncia para as virgens: aí vem o noivo, sair-lhe ao encontro. 5 vão buscar azeite, porque elas não têm. Mas 5 estão com o azeite pronto. E essas meninas não são a noiva. Elas não são a noiva, elas são acompanhantes da noiva. A noiva são as igrejas de Esmirna e Filadélfia. A igreja que prega, a igreja que não tem, como é que diz, problema. A igreja de Esmirna também não tem problema, mas é perseguida. É uma igreja atuante, mas perseguida. Tá aí, meus irmãos, tá aí na Índia. Vários países, o povo de Deus sendo perseguido, mas o evangelho está indo, porque a igreja de Filadélfia está mandando missionários para abastecer a igreja de Esmirna. Que coisa linda, eu estava hoje vendo, né? Portas Abertas, tem um outro, a Passion, acho que é Passion alguma coisa, um pastor que ele e a família toda, exatamente, não está agarrada a nada, somente a palavra. E eu acho lindo eles no Paquistão. Esses dias eles estavam fugidos. A família toda fugida, porque o governo do Paquistão queria pegar eles. Mas eles estão lá firmes, eles estão na Índia esses dias, pregando a palavra de Deus na Índia. A igreja perseguida, a igreja de Filadélfia, está mandando missionários para a igreja de Esmirna. Irmãos, é lindo demais ver isso, é lindo demais. E nós estamos a plenos pulmões. Jesus está voltando, aí vem o noivo, acorda virgens. É o que eu falei. 5 delas dormem. Quer dizer, dormem sem azeite. Estão com o azeite no ponto para acabar. Mas 5 guardaram o azeite. 5 entenderam que alguma coisa ia acontecer. 5 vão ter condições de comprar, mas não vão entrar, não vão levar a vida eterna. Mas as outras 5 vão acompanhar a noiva no encontro do Cordeiro. Que coisa mais linda, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua presença, te louvando e bendizendo por esse dia, te louvando e bendizendo, Senhor, porque Tu és um Deus de poder, um Deus de graça e justiça, um Deus que avisa aos Teus filhos tudo aquilo que vai acontecer. O Senhor avisa o fim desde o princípio. E nós estamos aqui como igreja de Filadélfia, clamando pela igreja de Esmirna, clamando pelas virgens, para que elas acordem. E para que as virgens prudentes venham ao encontro da noiva. E elas vão entrar na festa das bodas. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda. Sê conosco. Nos dá, Senhor, a visão da Tua glória. Nos ajuda, Senhor, a deixar a bagagem do Egito, a deixar as roupas manchadas da carne, a deixar tudo aquilo que o Egito gosta e gosta de nos entreter para que nós percamos a visão do céu. Nos ajuda, Senhor, a dizer não ao Egito. Nos ajuda a estar firmes, pondo em prática a Tua palavra na nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, te agradecemos por tudo. Te pedimos, guarda os nossos irmãos da igreja de Esmirna, da igreja perseguida. Guarda o povo de Israel que está lá, Senhor, sendo usado muitas das vezes pelos jafetitas, por aquele governo que é de Jafé, que não é um governo realmente israelita, mas o Senhor permitiu que Jafé reinasse sobre eles. E o Senhor sabe por quê. Mas nós sabemos que muitos já estão crendo na Tua palavra, muitos já estão crendo em Jesus Cristo de Nazaré, muitos já estão crendo em Yeshua HaMashiach, aquele que vive e reina para sempre. Guarda-nos, Senhor, livra as nossas almas do mal.
Dá-nos uma noite em paz. No nome honrado do teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem na graça e na paz de Jesus. Espero que vocês tenham entendido essa palavra. Fiquem firmes com Jesus, não larga dele, não largue. Tira as amarras de Satanás, tira as amarras do Egito. Não deixa que o Egito venha sobre a tua vida, tirar a tua visão do que interessa, a tua visão do reino dos céus. É lá que nós vamos estar em breve. Lembre-se, Maranata, já estamos ouvindo os passos de um rei que se aproxima muito rapidamente. Fiquem na graça de Jesus, que o Senhor abençoe. Se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui outra vez, trazendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.